Da mesma forma, pode alguém olhar para a morte de forma total? O que significa não ter medo? É o medo com a sua vontade de fugir que acabou por criar todos esses mitos, símbolos e crenças. Se puder olhar para ela de forma total, com todo o seu ser, então você verá que a morte tem um significado muito diferente, porque desse modo não existe medo. É o medo que nos leva a exigir que saibamos se existe ou não uma continuidade após a morte. E o medo encontra a sua própria resposta na crença de que existe ou de que não existe. Mas quando você pode olhar de forma completa aquilo a que chamamos de morte, não existe tristeza. Afinal de contas, se morre o meu filho, o que é que eu sinto? Me sinto perdido. Ele se foi para nunca mais voltar e eu fico com uma sensação de vazio, de solidão. Ele era o meu filho, em quem eu investi toda a minha esperança de imortalidade, de perpetuar o eu e o meu. E agora que essa esperança da minha própria continuidade se desfez, me sinto profundamente desolado. Portanto, eu realmente detesto a morte. É algo abominável que deve ser colocado de lado, pois me expõe a mim mesmo. E eu coloco de lado através da crença, através das diversas formas de fuga. Assim o medo continua, produzindo a vontade e engendrando a dor. Dessa forma, não se atinge o fim da dor por meio de nenhuma ação da vontade. A dor só pode chegar ao fim quando se rompe com tudo aquilo que a mente inventou como seu próprio meio de fuga. Você abandona completamente os símbolos, os mitos, as crenças e as ideações, porque você quer realmente saber o que é a morte e conhecer a dor. É uma urgência abrasadora. O que acontece então? Você está num estado de intensidade, não aceita nem nega, pois você não está tentando fugir, você está encarando o fato. E quando você encara assim o fato da morte, da dor, quando você encara assim tudo aquilo com que se confronta minuto a minuto, então você descobre que ocorre uma explosão que não é mais engendrada gradualmente pelo lento movimento do tempo. Dessa maneira, a morte passa a ter um significado bastante diferente. A morte é o desconhecido bem como a dor. Você realmente não conhece a dor, não conhece a sua profundidade, a sua extraordinária vitalidade. Você conhece a reação à dor, mas não a ação da dor. Você conhece a reação à morte, mas não a ação da morte, no que ela implica. Você não sabe se ela é feia ou bonita, mas conhecer a natureza, a beleza e o encanto da morte e da dor é o fim da morte e da dor. Vejam, nossas mentes funcionam mecanicamente no conhecido e com o conhecido abordamos o desconhecido. A morte, a dor. Pode haver uma explosão de forma que o conhecido não contamine a mente? Você não pode se livrar do conhecido. Isso seria estúpido e tolo e não levaria a lugar algum. O que importa é não permitir que a mente seja contaminada pelo conhecido. Mas essa não contaminação da mente pelo conhecido não ocorre pela determinação, por nenhum ato da vontade. Ela surge quando você passa a ver o fato como ele é. E você pode enxergar o fato como ele é, o fato da morte, da dor. Apenas quando lhe dedica atenção total. Atenção total não é concentrada. É um estado de completa percepção no qual não há exclusão. Assim, terminar a dor reside em fazer face à totalidade da dor, o que significa perceber o que é a dor. Isso indica realmente o abandono de todos os seus mitos, de suas lendas, tradições e crenças. O que você não pode fazer gradualmente. Eles precisam ser descartados imediatamente, já. Não existe método pelo qual se possa descartá-los. Isso acontece quando você dedica
toda a sua atenção para algo que quer compreender, sem nenhum desejo de fugir. Conhecemos apenas de forma fragmentária esse extraordinário fenômeno a que chamamos de vida. Jamais encaramos a dor, a não ser filtrada pelas telas das fugas. Jamais vimos a beleza e a imensidão da morte e a conhecemos apenas através do medo e da tristeza. Pode haver a compreensão da vida, da significação e da beleza da morte, apenas quando a mente, no preciso instante, percebe aquilo que é. Sabem, embora nós os diferenciemos, o amor, a morte e a dor são o mesmo, porque seguramente amor, morte e dor são o incognoscível. No momento em que você conhecer o amor, você terá deixado de amar. O amor está além do tempo. Ele não tem fim nem começo, ao passo que o conhecimento tem. E quando você diz, eu sei o que é o amor, você não sabe. Você conhece apenas uma sensação, um estímulo. Você conhece a reação ao amor, mas esta reação não é amor. Da mesma maneira, você não sabe o que é a morte. Você conhece apenas as reações à morte e descobrirá a plena significação e profundidade da morte apenas quando as reações tiverem cessado. Por favor, escutem isso como algo que realmente diz respeito a cada ser humano, quer esteja ele no mais alto ou no mais baixo extrato da sociedade. Esse é um problema para cada um de nós e é preciso que o conheçamos assim como conheçamos a fome, o sexo ou como, ocasionalmente, conhecemos a graça divina ao olhar para o topo de uma árvore ou para o céu aberto. Percebem? A graça divina surge apenas quando a mente está em estado de não reação. É uma graça divina conhecer a morte, porque a morte é o desconhecido. Sem compreender a morte, você pode passar sua vida toda à procura do desconhecido e jamais o encontrará. É como o amor que você não conhece. Você não sabe o que é o amor. Você não sabe o que é a verdade. Mas o amor não deve ser buscado. A verdade não deve ser buscada. Quando você busca a verdade, é uma reação, uma fuga do fato. A verdade está no que é, não na reação ao que é. Eu gostaria de falar sobre a questão da morte, entendida como idade e maturidade, tempo e negação, e isso vem a ser amor. Mas antes de entrar nesse assunto, penso que é importante termos bem claro e termos profundamente compreendido que o medo de qualquer natureza distorce e produz ilusões, e que a dor entorpece a mente. A mente obscurecida ou a mente presa a qualquer tipo de ilusão não pode, em hipótese alguma, compreender a extraordinária questão da morte. Nós buscamos refúgio na ilusão, na fantasia, no mito, em várias formas de história. E uma mente assim, aleijada, não pode jamais compreender aquilo a que chamamos de morte, nem pode compreender que foi obscurecida pela dor. O medo e a dor não são questões sobre as quais se possa filosofar, ou que se possa banir do pensamento por meio de uma fuga. Eles estão ali presentes como a sua sombra, e é preciso lidar com eles direta ou indiretamente. Não podemos carregá-los dia após dia, não importa quão profundamente possamos considerá-los. Quer sejam conscientes ou inconscientes, precisam ser compreendidos de imediato. A compreensão é imediata. A compreensão não vem com o tempo. Não se trata do resultado de um contínuo buscar, procurar, indagar, solicitar. Ou você a vê totalmente, completamente, num relance, ou simplesmente não a vê. Eu gostaria de abordar esse fenômeno chamado morte, o qual nos é tão familiar. Já observamos a morte, já a vimos, mas nunca experimentamos.
Ainda não nos foi dada a oportunidade de atravessar os seus portais. Deve ser um estado extraordinário. Eu gostaria de entrar nisso, não de forma sentimental ou romântica, nem com uma série de crenças estruturais pré-fabricadas, mas verdadeiramente como um fato para compreendê-lo, assim como compreendo aquele corvo a crocitar sob a mangueira, tão fatualmente quanto aquilo. Mas para compreender algo fatualmente, você precisa dedicar-lhe total atenção. Enquanto você escuta aquela ave ali na árvore, você não se esforça, você escuta. Você não diz, é um corvo, que aborrecido ele é. Quer escutar alguma outra ave, mas fica escutando aquilo, assim como ao que está sendo dito. Mas quando você quer ouvir apenas o orador e resiste ao pássaro e ao ruído que ele está fazendo, você não ouvirá nem o pássaro, nem o orador. E receio que seja isso o que fazem muitos de vocês, quando ouvem falar sobre um problema complexo e profundo. Muitos de nós jamais doaram a mente de forma total, completa. Vocês nunca empreenderam uma jornada de pensamento em direção ao seu final. Vocês nunca brincaram com uma ideia e observaram toda a sua implicação e foram além dela. Assim será muito difícil se vocês não prestarem toda a sua atenção, se não escutarem facilmente, com prazer, com uma graça e jovialidade em que não existe restrição nem esforço. Para muitos de nós, isso é muito difícil de fazer, escutar, porque estamos sempre a traduzir o que está sendo dito e nunca escutamos o que está sendo dito. Quero entrar nessa questão da morte como um fato, não a sua ou a minha morte, ou a de outro alguém. Alguém de quem você gosta ou alguém de que você não gosta, mas a morte como um problema. Sabem, somos muito dominados pelas imagens, pelos símbolos. Os símbolos têm para nós uma extraordinária importância, mais fatual do que a própria realidade. Quando falo sobre a morte, você de imediato pensa em alguém que perdeu, e isso o impedirá de encarar o fato. Irei abordá-lo de diversos ângulos, de diversas maneiras, não apenas o que é a morte ou o que vem depois da morte. Essas são questões bastante maturas. Quando se compreende tudo o que há de extraordinário implicado à morte, não se faz esta pergunta. O que vem depois? Precisamos considerar a maturidade. Uma mente madura jamais perguntará se existe uma vida depois ou se existe continuidade. Precisamos compreender o que é o pensamento maduro, o que vem a ser maturidade e o que é a idade. Muitos de nós sabem o que é a idade, porque envelhecemos, gostemos ou não. Idade não é maturidade. Maturidade não tem nada a ver com conhecimento. A idade pode conter conhecimento, mas não maturidade. Mas a idade pode prosseguir com todo o conhecimento, com todas as tradições que adquiriu. A idade é um processo mecânico de um organismo que envelhece em constante utilização. Um corpo usado constantemente em lutas, no trabalho, na dor, no medo. Um organismo que é dirigido, logo envelhece, tal como uma máquina. Mas um organismo que envelheceu não é uma mente madura. É preciso que compreendamos a diferença entre idade e maturidade. Nascemos jovens, mas a velhice logo nos é trazida pela geração anterior, já envelhecida. A geração passada, que envelheceu no conhecimento, na decrepitude, na feiura, impõe isso sobre a mocidade. Eles já são velhos em idade e morrem. Isso se repete com todas as gerações presas à estrutura prévia da sociedade. E a sociedade não deseja um novo indivíduo, uma nova entidade. Ela o quer respeitável, ela o molda, o forma e assim destrói o frescor e a inocência do jovem. Fazemos exatamente isso com todas as crianças.
aqui e pelo mundo inteiro. E essas crianças, quando atingirem a fase adulta, estarão já com idade e jamais amadurecerão. A maturidade é a destruição da sociedade, da estrutura psicológica da sociedade. A menos que você seja implacável consigo mesmo e a menos que se liberte completamente da sociedade, você jamais amadurecerá. A estrutura social, a estrutura psicológica de cobiça, inveja, poder, posição, obediência, se você não estiver livre de todo esse psicologismo, então jamais amadurecerá. E você necessita de uma mente amadurecida. A mente que, ao atingir a maturidade, se vê só. A mente que não se deixa aleijar, que não se estraga, que não carrega fardos de qualquer natureza. Apenas essa mente é madura. E você precisa compreender isso. Amadurecer não é uma questão de tempo. Se você enxerga claramente e sem nenhuma distorção a estrutura psicológica da sociedade na qual nasceu, cresceu e foi educado, então no exato instante em que você a vê, você está fora dela. Portanto, a maturidade ocorre no instante e não no tempo. Não se pode amadurecer gradualmente. A maturidade não é como um fruto de uma árvore. O fruto de uma árvore precisa de tempo, escuridão, ar fresco, sol, chuva. E nesse processo ele se desenvolve até ficar pronto para cair. Mas a maturidade não se desenvolve. A maturidade é no instante. Ou você é maduro ou não é. Eis porque é tão importante ver psicologicamente como a sua mente está presa à estrutura da sociedade. Sociedade que fez você respeitável. Sociedade que fez com que você se conformasse, que o conduziu dentro do padrão de suas atividades. Acredito que se possa enxergar plenamente, imediatamente, a natureza venenosa da sociedade, tal como se enxerga um vidro com o rótulo veneno. Quando você o vê dessa maneira, você não o toca, pois sabe do seu perigo. Mas você ignora que a sociedade é perigosa, que não há nada de mais mortal para quem é maduro. Porque maturidade é aquele estado da mente que é completamente só, ao passo que esta estrutura social, psicológica, jamais o deixa a sós, mas está sempre a moldá-lo consciente ou inconscientemente. A mente amadurecida é mente completamente só. Por ter compreendido, ela se tornou livre. E essa liberdade surge num instante. Você não pode trabalhar para obtê-la, não pode buscá-la, não pode se disciplinar no intuito de atingi-la. E nisso reside a beleza da liberdade. A liberdade é resultado do pensamento. O pensamento nunca é livre e não pode nunca ser livre. Se compreendemos a natureza da maturidade, então podemos examinar o tempo e a continuidade. Para a maioria de nós, o tempo é uma realidade verdadeira. O tempo do relógio é uma realidade verdadeira. Leva tempo para você ir à sua casa. Leva tempo para adquirir sabedoria. Leva tempo para aprender certas técnicas. Mas será que existe um outro tempo, além desse tempo? Existe o tempo psicológico? Construímos o tempo psicológico, o tempo coberto pela distância, pelo espaço, entre eu e o que desejo ser, entre eu e o que deveria ser, entre o passado que era eu, através do presente que é o eu, até o futuro que será o eu. Assim, o pensamento cria o tempo psicológico. Mas existe este tempo? Para averiguar por si mesmo, você precisa considerar a continuidade. O que você entende pela palavra continuidade? E qual o significado interno dessa palavra tão frequente nos nossos lábios? Sabe, se você pensar, por exemplo, no prazer que teve e pensar de forma constante, dia após dia, a cada minuto, isso dá ao prazer passado uma continuidade.
Se você pensa em algo doloroso, seja no passado ou no futuro, isto produz continuidade. É muito simples. Eu gosto de alguma coisa e penso nela. O pensar nela estabelece um relacionamento entre o que foi, o pensamento que pensa nela e o fato de que eu gostaria de tê-la novamente. Por favor, isso é bastante simples, se você se dedicar. Não é nada complexo. Se você não compreender o que vem a ser continuidade, não entenderá o que vou dizer sobre a morte. É preciso entender o que eu disse, não como uma teoria ou uma crença, mas como uma realidade que você próprio vê. Se você pensa o tempo todo na sua mulher, na sua casa, nos seus filhos ou no seu trabalho, você estabeleceu uma continuidade, não foi? Se você tiver um problema, um medo, um sentimento de culpa e se você pensa sempre nele, você terá estabelecido uma continuidade. E nossas mentes funcionam nessa continuidade. Todo o nosso pensamento é esta continuidade. Você é psicologicamente violento e pensa em deixar de ser violento, o ideal. Assim, pensando em não ser violento, você estabeleceu a continuidade de ser violento. Por favor, é importante compreender isso. É muito simples, basta perceber esse mecanismo. O pensamento, pensar em algo, lhe confere continuidade. Seja ela agradável ou desagradável, quer lhe traga dor ou alegria, quer seja do passado, quer seja algo que vai acontecer amanhã ou na semana que vem. É, portanto, o pensamento que estabelece continuidade na ação. Tal como ir para o escritório dia após dia, mês após mês, durante 30 anos, até que sua mente fique inerte. E você também estabelece uma continuidade com a sua família. Você diz, é a minha família. Você pensa nela, tenta protegê-la e tenta construir uma estrutura, uma proteção psicológica para ela e em torno de você. E assim a família torna-se tremendamente importante e você está destruído. A família destrói. Ela é mortal por fazer parte da estrutura social que lhe tolhe o indivíduo. Tendo estabelecido a continuidade física e psicologicamente, o tempo torna-se muito importante. Não o tempo do relógio, mas o tempo como meio de alcançar. Tempo como meio de atingir psicologicamente, de ganhar, de ter êxito. Você não pode ter êxito. Você não pode vencer a menos que pense nisso. A não ser que entregue sua mente a isso. Assim, psicologicamente, interiormente, o desejo de continuidade é um instrumento do tempo. E o tempo gera o medo. E o pensamento, como o tempo, teme a morte. Se você, interiormente, não dispõe de tempo algum, então a morte o invade no instante. Isso não é algo a ser temido. Isso é, se a cada minuto do dia o pensamento não dá continuidade, seja ao prazer ou à dor, ao preenchimento ou à falta de preenchimento, ao insulto, ao elogio, a tudo aquilo a que o pensamento dá atenção, então há a morte a cada minuto. É preciso que se morra a cada minuto, não teoricamente. Eis porque é tão importante compreender esse mecanismo do pensamento. O pensamento é meramente uma resposta, um reflexo do passado. Ele não tem validade, como tem a árvore que você realmente vê. Para compreender a extraordinária significação da morte, existe um significado para a morte, sobre o qual falarei logo mais. Você precisa compreender esta questão da continuidade, perceber o que há de verdade nela, entender o mecanismo do pensamento que cria a continuidade. Gosto do seu rosto. Penso nele e estabeleci um relacionamento de continuidade com você. Não gosto de você. Penso nisso e o demonstro. Mas se você não pensar no que lhe dá prazer ou provoca dor, ou no amanhã ou no que vai conquistar,
se vai ter êxito e se vai conquistar fama, notoriedade e todo o resto. Se você não pensa em absoluto na sua virtude, na sua respeitabilidade, no que os outros dizem ou não dizem, se você é total e completamente indiferente, então não existe continuidade. Mas não sei se você é realmente indiferente a tudo. Não me refiro a se tornar acostumado às situações. Você se acostumou à feiura de Bombaim, ao cheiro das ruas, à maneira como vive. Você se acostumou a tudo isso. Mas isso não implica que você seja indiferente. Se acostumar, se criar o hábito, embrutecerá a mente, tornará a mente insensível. Mas ser indiferente é algo completamente distinto. A indiferença surge quando você nega e invalida um hábito. Quando você vê a feiura e se dá conta dela, quando você vê o céu azul ao entardecer e se dá conta dele, nem desejando, nem negando, nem aceitando, nem repelindo, jamais fechando a porta para nada e assim sendo completamente e interiormente sensível a tudo que o cerca. Então disto brota uma indiferença que tem força extraordinária. E o que é forte é vulnerável, porque não existe nenhuma resistência. Mas a mente, que se limita a resistir, ela deixa-se prender pelo hábito e, portanto, é tola, embrutecida e insensível. A mente, que é indiferente, está ciente da péssima qualidade da nossa civilização, do nosso pensamento, da feiura dos relacionamentos. Tem plena consciência da rua, da beleza de uma árvore ou de uma bela face, de um sorriso. E ela nem nega nem aceita, apenas observa, não intelectualmente, não friamente, mas com aquela indiferença calorosa e afetuosa. Observação não é desapego, porque não existe apego. Apenas quando a mente está apegada à sua casa, à família, a algum trabalho, é que se pode falar em desapego. Mas sabem, quando se é indiferente, existe uma doçura nisso, existe um perfume nisso, existe nisso uma qualidade de tremenda energia. Este pode não ser o significado desta palavra no dicionário. É preciso ser indiferente à saúde, à solidão, ao que as pessoas dizem ou deixam de dizer, indiferente ao fato de ter ou não ter êxito, indiferente à autoridade. Se você ouvir alguém dando um tiro, fazendo muito barulho com uma arma, você poderá facilmente se acostumar com isso e poderá se fazer de surdo. Isso não é indiferença. A indiferença vem do fato de você ouvir este barulho sem resistência, caminhar com este barulho, cavalgar infinitamente nesse barulho. Então esse barulho não afetará, não o perverterá e não o tornará indiferente. Então você ouve cada barulho do mundo. O barulho dos seus filhos, da sua mulher, dos pássaros, o ruído que fazem os políticos com toda a sua conversa. Você ouve completamente tudo isso com indiferença e, portanto, com compreensão. A mente que pretende compreender o tempo e a continuidade deve ser indiferente ao tempo e não procurar preencher o espaço que você chama de tempo com divertimentos, com adorações, com ruídos, com leituras, indo ao cinema ou com quaisquer que sejam os meios que você esteja usando agora, e preenchendo o tempo com pensamento, com ação, com divertimentos, com excitações, com bebidas, com mulheres, com homens, com Deus, com sua sabedoria. Você lhe deu continuidade, e assim jamais saberá o que é morrer. Você percebe? Morte é destruição. É o final. Você não pode discutir com ela. Você não pode lhe dizer, não, espere alguns dias mais. Você não pode discutir, não pode implorar. Ela é o final, é absoluta. Jamais encaramos algo final e absoluto. Sempre damos a volta e eis por que tememos a morte. Podemos inventar ideias,
esperanças, medos e ter crenças tais como iremos passar pela ressurreição, vamos nascer de novo. Estas são todas as formas ardilosas da mente, ansiando por continuidade, que é do tempo, que não é um fato, que é meramente do pensamento. Sabem, quando falo da morte, não estou falando da sua morte ou da minha. Estou falando de morte, esse fenômeno extraordinário. Para você, um rio significa o rio com o qual você está familiarizado, o Ganges, ou aquele que passa por sua aldeia. De imediato, assim que a palavra rio é mencionada, a imagem de um rio em particular surge na sua mente. Mas você jamais conhecerá a verdadeira natureza de todos os rios. O que vem a ser um rio verdadeiro, se o símbolo de um rio determinado surgir em sua mente. O rio é a água espumante, as margens magníficas, as árvores nas margens. Não um determinado rio, mas a qualidade de rio de todos os rios, a beleza de todos os rios, as curvas sinuosas de cada córrego, cada queda d'água. O homem que enxerga apenas um determinado rio tem uma mente mesquinha e superficial. Mas a mente que vê o rio como um movimento, como água, não de um determinado país, não de uma determinada aldeia, mas sua beleza. Essa mente está fora do particular. Se você pensa numa montanha, sendo natural da Índia e tendo sido criado com todos os chamados livros religiosos e todo o resto, você provavelmente visualizará o Himalaia. Para você, montanha significa Himalaia. Assim você, de imediato, tem uma imagem dele, mas a montanha não é o Himalaia. A montanha não pertence a país algum. É aquela altura no céu azul, coberta de branco, formada pelos ventos e pelos terremotos. A mente que pensa amplamente nas montanhas ou nos rios, não os vinculando a países, essa mente não é mesquinha, não é tomada da pequeneza. Se você pensa numa família, pensa logo na sua família. E assim a família torna-se algo morto. E você não pode nunca discutir amplamente o assunto de uma família em geral, porque você está sempre se referindo, pela continuidade do pensamento, àquela família em particular a qual você pertence. Assim, quando falamos da morte, não estamos falando da sua morte ou da minha. Não importa muito, na realidade, se você ou eu morramos. Iremos morrer, cheios de felicidade ou em desgraça. Morrer feliz por ter vivido plenamente, completamente, com todos os sentidos, com todo o seu ser, plenamente vivo, em plena saúde, ou morrer miseravelmente, como uma pessoa aleijada pela idade, frustrada, cheia de dor, jamais tendo conhecido um dia de felicidade ou de riqueza, jamais tendo tido um momento no qual tenha presenciado o sublime. Assim estou falando da morte, não da morte de uma determinada pessoa. A morte é o fim. E do que temos medo, do que estamos apavorados, é do final. O final do seu trabalho, o ir embora, o deixar de lado, o fim da sua família, da pessoa a quem você pensa que ama, o final de tudo aquilo em que você pensou continuamente durante anos. Você teme, é o fim. Não sei se você já pensou de forma deliberada, consciente e proposital em terminar algo. Seu hábito de fumar, de beber, de ir à igreja, seu desejo de poder. Terminar completamente no mesmo instante, tal qual um cirurgião que extrai um câncer. Alguma vez já tentou cortar aquilo que lhe é mais prazeroso? É fácil cortar o que é doloroso, mas não é nada fácil cortar deliberadamente, com precisão cirúrgica e compadecida, o que lhe dá prazer, sem saber o que irá acontecer no instante seguinte ao corte. Se cortar sabendo o que vai acontecer, então você não está operando. Se o fez, saberá o que é morrer.